Boa tarde a todos os presentes, boa tarde ao Poder Executivo, por estar presentes aqui para que a gente possa fazer a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 2004. Eu agradeço de antemão a presença de vocês, no nome da Comissão de Orçamento, do professor José Farid Zaine, do Darcy Reis, do Totó Dogás e do vereador Jorge de Freitas. Então, eu declaro aberto a audiência pública para que o representante do Poder Executivo Municipal possa demonstrar e explicar sobre o cumprimento das metas fiscais fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2014, terceiro quadrimestre. Agradeço a presença do senhor João Marcos Chance Carrasco e da Andréia e convido o representante do Poder Executivo para que possa assumir aqui à frente. Já peço desculpa, porque nós estamos passando por uma reforma bem grande e nós somos pego meio de surpresa com o plenário desmontado aí. Mas tudo vai dar certo. Andréia. Boa tarde a todos. Bom, eu estou vendo que tem uma turminha aqui que está acostumada a acompanhar a gente. E isso é importante, porque a gente vai acompanhando passo a passo como é que foi aí o nosso resultado, né, do exercício de 2014. Embora a gente venha dizer que é o terceiro quadrimestre, a última audiência do ano, na realidade, a gente traz aí como é que se comportou a Receita durante todo o exercício e como é que foi o nosso resultado. Bom, eu sempre gosto de trazer o amparo legal. Por que estamos aqui? O que a lei traz hoje, né, para a população brasileira e que assegura essa audiência e todas as audiências que têm relação com a transparência? Então, o parágrafo 4º do artigo 9º vai dizer que, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vem até a Comissão de Finanças da Câmara para que a gente possa demonstrar aí como é que está o andamento financeiro do município. Acho importante lembrar que a Lei 101, um dos pilares dela é justamente a questão da transparência. Ela foi editada em 2000 e de lá para cá, esses 14 anos, cada vez mais a gente percebe como que a lei vem trazendo essa questão da transparência e da participação popular. Bom, o que é o foco da nossa audiência hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre receita, despesa, deixa eu me acertar com isso aqui, resultado primário, resultado nominal e a dívida pública do município. Vamos entender um pouquinho o que é tudo isso. Eu sempre digo que a gente tem dois lados, como contadora que sou, né? Muito ativa e passiva. Então, eu tenho, de um lado, toda a origem do meu recurso, que a gente chama de receita na contabilidade. E do outro, toda a aplicação. Então, eu tenho a origem do recurso e, do lado de cá, eu tenho a aplicação, ou seja, a despesa. Para que a gente possa entender um pouquinho o que é o resultado primário e nominal, é preciso que antes a gente passe por essas fases que eu vou mostrar para vocês. A receita e a despesa. Quando a gente entende como é que funciona esse mecanismo, nós vamos entender lá nos últimos slides o que quer dizer o número resultado primário e o número do resultado nominal, ok? Então, vamos acompanhar aí, começando, claro, pela origem do recurso, aonde que o poder público busca os seus recursos para estar aplicando no município, no Estado e na União. Bom, qual foi o nosso resultado aí esse ano? Nós tivemos uma arrecadação, deixa eu só lembrar uma coisa antes. Os dados que nós apresentamos são dados do município, ok? Quem nós estamos trazendo aqui? Prefeitura, IPML, Endel, Codel, o SAI e o CEPROSOM. Então, esses dados que nós apresentamos são os dados consolidados. Como é que foi a nossa arrecadação, então, em 2014?
781.125.000. Essa foi a arrecadação de 2014. Como que ela está representada, gente? Nós temos a receita corrente. A receita corrente é quem mantém o município, ok? E quando nós temos algum problema econômico, é justamente neste bloco de arrecadação que a gente sente o efeito. Ou quando nós estamos numa situação favorável também aí que a gente vai sentir. Então, a nossa receita corrente, ela representou, dentro da arrecadação de 2014, 97,57% do total arrecadado. Andréia, quanto vale isso? 762 milhões. E a receita de capital, ela representou 2,43% do total da arrecadação. Lembrando, gente, que o que nós temos dentro da receita de capital? A gente tem os empréstimos, alienação de bens e todos os convênios que a gente recebe do Estado e da União. Portanto, eles não são contínuos. Por isso que eu digo que quem mantém a máquina é a receita corrente, que são todas as arrecadações que nós temos que são contínuas, ok? Bom, então vamos abrir um pouco esses números aí para a gente entender o nosso resultado. Como eu sempre gosto de ressaltar, a contabilidade ela tem um jeito de mostrar os números que os números falam para a gente, né? E aqui a gente tem ela organizada, a nossa receita, por natureza econômica, ok? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que está essa distribuição. Ó, eu tenho aqui, nossa, eu não estou me acertando com essa luzinha, 97,57, que eu já falei no slide anterior, de receita corrente, e 2,43. Vamos entender aqui o que eu estou mostrando nesse slide. Esses quadrinhos aqui, os percentuais do lado do quadrimestre, eles estão demonstrando como se comportou a receita por quadrimestre em relação ao seu total. Ou seja, vamos entender aqui, ó, a receita tributária, primeiro quadrimestre, ela realizou 32,56, segundo quadrimestre, 31,84, e terceiro quadrimestre, 31,6. E ela representa 22% da fatia da nossa receita corrente, ok? Então, a gente percebe aqui, ó, primeiro quadrimestre, ela 32%, segundo 31%, e o terceiro, ela vem com 35%, ok? Geralmente, a nossa arrecadação maior, ela acontece no primeiro quadrimestre. Por que, Andréia, que ela acontece? Porque a gente tem o IPTU, que vence em abril. Mas esse ano, em especial, muita gente pagou o IPTU no final do ano. E isso repercutiu aqui nesse percentual. A hora que eu abrir nos slides para frente, vocês vão ver. E também a gente tem o imposto de renda retido na fonte, que em dezembro nós temos as duas folhas, né? A de dezembro e o 13º. Bom, a receita de contribuição, o município tem previdência própria. Então, nós temos aí, essa receita, ela pertence à Previdência. Então, ela teve 39% de realização, 35% no segundo e 25% no terceiro. E ela representa 9,71% do montante. Nós temos também a receita patrimonial, que é a receita que eu busco no mercado. O que tem aqui dentro, Andréia? Nós temos a aplicação financeira e a concessão de água, ok? Então, nós tivemos aí uma arrecadação de 33 milhões, correspondente a 4,33%. Temos as receitas de serviço, são todos os preços públicos que nós temos no município. Ela representa 0,8% da receita corrente e ela teve um comportamento 37, 30 e 32. E agora nós temos aí a transferência corrente, gente. A transferência corrente é o primeiro bloco de arrecadação mais importante que nós temos no município. É daí que nós recebemos todos os repasses do Estado e da União. Inclusive, a maior receita do município ela está contida aqui. Então, a realização dela, 37%, 30% e 32%. Então, ou seja, ela deu uma boa queda aqui no segundo quadrimestre
e um pouquinho recuperou aqui no terceiro. E ela representa 55,87% do nosso resultado. E as outras receitas correntes, que nós temos que representa 6,59%. Vamos ver como é que ela se comportou? Olha lá, 32%, 28% e 38%. Andréia, o que é esse resultado aí bacana aí no final do ano? Nós já temos uma tendência natural do município de que muita gente deixa para pagar os seus impostos lá no último mês. Recebe o 13º e já vai fazer seu pagamento. Em especial, esse ano, a administração resolveu atender, né, um pedido da população e fazer aquele programa especial de pagamento. Então, o que aconteceu em outubro, novembro e dezembro? E que também o seu resultado reflete nesse bloco aqui de arrecadação. Por isso, nós temos aí um aumento de 38% no final do ano. Bom, com relação à receita de capital, como é que ela se comportou? Nós tivemos aí uma arrecadação de operação de crédito no valor de 2,5 milhões, aproximadamente, né? Representando 12% dessa receita de capital. Amortização de empréstimos, 0,3%. Alienação de bens, 24%, representando dos 19%. E a transferência de capital, gente, apesar do ano difícil que foi 2014, nós tivemos uma evolução bacana aqui, olha lá. 15% no primeiro quadrimestre, quase 42% no segundo e 42% no terceiro. E ela representou 62% da arrecadação total da receita de capital. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que esse número foi significativo em relação a 2013, ok? Bom, então o que a gente tem aqui? A receita realizou 35% no primeiro quadrimestre, 31,8% no segundo e 33%. Ou seja, a gente percebe que os 4 primeiros meses ainda estava um pouquinho melhor. Ela foi caindo e houve uma pequena recuperação aqui no terceiro quadrimestre. Fruto um pouco da questão dos pagamentos de fim de ano, do programa especial de pagamento também, e algumas contas, o FPM, por exemplo, o município recebe 1% a mais no fim do ano, que representa 4% do que ele recebeu durante o exercício de 2014. Então, isso elevou um pouquinho o número, mas, mesmo assim, ele não elevou muito. A arrecadação do final do ano, em geral, em alguns exercícios anteriores, não é só Limeira, a arrecadação tende a ser um pouco melhor. E aí, gente, olha só, a gente tem, então, no gráfico, 56% da transferência corrente, 23% da tributária, 10% de contribuição, e as outras representam um percentual pequeno. Então, a gente vê a dependência que nós temos da economia. Quando a gente olha para esse gráfico, identifica, puxa, 56% que mantém o município vem muito forte aí do ICMS, do FPM, que está contido na nossa transferência corrente. Nós vamos ver mais para frente o que aconteceu nesse bloco. Vamos olhar um pouquinho como foi 14 para 13, para a gente entender, puxa, o município ganhou, perdeu, como é que foi aí, não? Olha só. Quando eu olho em valores totais, ok? Vamos pegar aqui, ó, receita orçamentária. Nós crescemos 10,06% em relação a 2013. Vamos olhar como é que foi isso? Olha só. Na receita de capital, nós crescemos bacana, 98%. Né? Então, é aquilo que eu já falei. Poxa, num ano de crise, ainda assim, a gente teve uns repasses, né, para a gente manter aí algumas obras que a gente conseguiu convênio. E na receita corrente, como é que foi, Andréia? Puxa vida, esse número não é legal, 8,85%. Muito pouquinho acima da inflação. Poxa, Andréia, mas tem uns números bacanas aqui de crescimento, só cresceu 8,85%. Vamos ver o que aconteceu, gente? Olha lá. Qual foi o meu resultado da receita tributária? Pô, legal, 10,18%. É a média. De contribuição, 10,7%.
Receita patrimonial, 102%. Puxa, bacana, Andréia. Quem que elevou muito esse número aqui, gente? Nós temos aqui dentro desse número, 25 milhões são de aplicação financeira. O número maior da aplicação está no Fundo de Previdência. 18 milhões desse montante pertence ao Fundo de Previdência. Ok? Receita de serviço teve um crescimento de 21%. Outras receitas correntes, 21%. Mas olha quem representa o maior número. Quanto que deu, gente? 2,82%. Se nós formos olhar, esquecer um pouquinho o percentual, olharmos o valor, foi significativa aí essa queda. Nós vamos ver mais para frente quem que puxou esse número para baixo, tá? Então, olha só, mesmo em alguns percentuais bacanas que a gente teve, ainda assim, a nossa transferência corrente foi muito pequena, não chegou nem à metade do índice da nossa inflação. Bom, vamos para frente, então. Olha lá o nosso gráfico e o comportamento mês a mês da nossa querida receita corrente, que é quem nos mantém, né? Então, olha só, gente, onde foi os maiores blocos, picos de arrecadação aqui? Janeiro, 9,76%. Andréia, janeiro não tem IPTU. O que entra aqui? Nós temos o nosso IPVA, ok? Muita gente paga a primeira parcela e já está entrando aqui, né? Nós temos, se não me engano, a minha cabeça vai mostrar um pouquinho mais para frente, mas é 18 milhões em janeiro, 8 milhões em fevereiro e 7 em março. Então, ela puxa esse número para cima. Legal. 10,46. Quem está aqui dentro? Primeira parcela do IPTU. E o pagamento à vista, bem lembrado. E, em dezembro, a gente tem aqui um incremento que vem um pouco lá do FPM, do ICMS, que a gente vai ver mais à frente, ok? Então, esse foi o comportamento da nossa receita corrente. Bom, vamos olhar naquele bloco, eu estou separando as principais, ok? Vamos trazer a receita tributária. Como que ela se comportou? 172%, 22 ou 23% do que ela representa no montante da receita corrente. E ela teve esse comportamento. Olha lá, abril com a parcela única do IPTU, 18,48%, e dezembro aparecendo de novo com 10,19%. A gente vai percebendo que a gente vai passando por slides e os números vão se confirmando, né? Aquele percentual mais alto no terceiro quadrimestre. Por isso que eu adoro os números, eles vão falando por si só, né, gente? Então, esse foi o comportamento da nossa receita tributária. Vamos abrir quem está lá dentro? Vamos lá. Ó, mês a mês, o nosso IPTU, veja, 37% do que eu arrecadei, ele aparece aqui em abril. E 10%, olha a diferença aqui que eu falei para vocês. 10% a mais os dois picos que nós tivemos aí de IPTU, ok? E somado dá 65 milhões. Cheio o microfone? Vamos lá. O ISS nosso, ele tem o seu pico aqui em julho, porque em julho nós lançamos o carnê do ISS fixo. O que a gente tem em serviços, Andréia? Nós temos duas classificações. Uma que é o ISS fixo e outra que é o ISS variável. O ISS fixo ele é lançado no carnezinho, né, que os nossos contribuintes recebem, a partir do mês de julho. E a receita geral que entra mês a mês, né, a gente fala que é efeito cascata, ela vai caindo, é proveniente do ISS variável. Ou seja, eu faturo, estou enquadrada no variável e aí eu tenho mensalmente meu pagamento de imposto. Tá? Então, foi 69 milhões de ISS. O imposto de renda, 90% do que nós arrecadamos no município de imposto de renda, ele vem da folha de pagamento. Então, nós arrecadamos 14 milhões. Olha aqui o que eu disse para vocês, que também eleva de 1,179 para 2 milhões em dezembro, ok? O pico da arrecadação do imposto de renda. Aí nós temos o ITBI. O ITBI vai muito da economia, gente. É uma receita muito complicada até para a gente fazer uma previsão quando a gente vai fazer a peça orçamentária, porque ele não tem uma regularidade, né?
Então, ele vai do mercado. O ITBI é quando a gente compra imóvel e a gente paga aí esse imposto. Nós tivemos aí 15 milhões de arrecadação. E aí nós temos as taxas, taxas do poder de polícia, que estão aqui dentro, que nós arrecadamos quase 7 milhões. Então, no cômputo geral, nós arrecadamos 172 milhões de receita tributária. Como que ela está representada, gente? Olha lá. ISS em primeiro, 41% vem do ISS, 38% do IPTU, 9% do ITBI. Imposto de renda 8% e 4% são as taxas, ok? Olha lá a nossa receita preferida, transferência corrente. Como é que ela se comportou? O maior pico dela em janeiro, IPVA está aí dentro também, ok? E nós temos aqui no final do ano 8,96%. Ou seja, a gente percebe, gente, olha em junho aqui, 6,76%, quer dizer, muito baixo para uma arrecadação em que o município é tão dependente. Andréia, é só o município de Limeira que depende? Não. Todos os municípios brasileiros dependem muito dessa arrecadação. A maior parte do que está aqui dentro, que é significativa, isso para todos os municípios, é o ICMS. Então, qualquer coisa que abale a economia, o município sente direto. Então, nós temos aí, janeiro, o pico, muito ruim em junho, ok? Por isso que quando a gente olha o quadrimestre lá atrás, no geral, e quando a gente separa, a gente percebe que o segundo quadrimestre ele foi mais complicado, ok? E 8,96 em dezembro. Bom, aqui eu abro. A transferência corrente ela tem muitas receitas. Se alguém tiver curiosidade de conhecer, todo mês o município é obrigado a publicar seu balancete de receita. Então, lá vocês vão encontrar. Tem no jornalzinho, o nosso sai amanhã, sai hoje. O nosso, referente ao mês de janeiro, saiu hoje. Geralmente, são os últimos dias do mês em que a gente é obrigado a publicar, ok? Então, se alguém tiver curiosidade, vai entender um pouquinho lá como é que está distribuído isso. Aqui eu trago pelo grau de importância, assim que eu costumo separar, tá bom, gente? Então, olha só, quando eu olho para esse gráfico, quem vem na frente, quem é o percentual que está saindo na frente? ICMS, 42%, dos 490 milhões que a gente arrecadou, ok? Então, nós temos aí de ICMS 204 milhões de arrecadação. Em julho, ó, a gente percebe, julho, setembro e dezembro foram os melhores meses. Andréia, por que no meio do ano, aqui embaixo é Natal, festa, fim de ano, as compras, por que está esse número assim? Em junho, o governo estadual lançou um programa especial de pagamento. Então, muitos contribuintes aderiram. Então, a gente vê assim, ó, de 13, lembra aquele número lá embaixo? Olha lá. Olha quem puxou esse número. De 13, a gente pula em julho para 21, né? Então, esse 21 aqui, em julho e em setembro, 20, é produto desse programa especial também que o governo estadual teve que fazer, porque também ele está perdendo muita arrecadação. Nós perdemos e o Estado perde, ok? E o FPM, como é que está? Bom, o FPM ele teve 10% e 11% em janeiro e fevereiro, um pouco do que se arrecada fim de ano, o povo paga imposto quando? Sempre eu fecho a competência e pago no mês seguinte. O município também recebe produto dessa arrecadação no mês seguinte. Então, a gente vê, nós temos aqui o FPM com 10% e 11%. Em maio, ele pula de 7% para 10%, né? E lá em dezembro, os 13%. Que nós quase ficamos sem, né? Assim, estava uma discussão se ia mandar 1% do FPM, se ia mandar 0,5% no fim do ano. Por fim, graças a Deus, todos os municípios receberam 1% a mais. Aí nós temos o IPVA, lembra que eu tinha falado lá atrás? Ó, 18, 8 e 7. O grosso entra ali, né? Então, tudo que a gente tem, assim, a maior porcentagem da arrecadação, ela está contida ali,
nos 3 primeiros meses do ano. A gente vê aqui e a gente sente no bolso, né? Vamos lá. Então, nós arrecadamos 50 milhões. Então, ela é significativa no início do ano e ela vem gradativamente caindo, ok? E o Fundeb? O Fundeb é um fundo que foi criado, né, para atender a educação, principalmente o magistério, a valorização do magistério, dos nossos professores. E o Fundeb, quem compõe o Fundeb? Nós temos 6 receitas que compõem o Fundeb. Dentre elas, a maior parte... Teste 1, 2. Bom, então vamos lá. E nós temos 6 receitas que compõem o Fundeb. Dentre elas, as maiores quem são? ICMS, FPM e o IPVA. Quando esses impostos chegam no município, eles chegam com 20% a menos. Ou seja, ele já é descontado na fonte e mandado para esse fundo. E cada município vai recebê-lo de volta conforme o número de alunos que tem. Ok? Então, o Fundeb, se a gente tem uma melhora na arrecadação, principalmente dessas 3, ele reflete junto, né? Olha só, em janeiro, ele teve 9 milhões, 7 milhões, tá vendo? Um pouco o resultado do que a gente viu em nossas 3 receitas que tem aqui. Fim de ano, olha lá, 8 milhões recebidos em dezembro. Então, fruto dessa arrecadação. Aqui sobe, o Fundeb acompanha. E aí nós temos, dentro da transferência também, um valor significativo, que são os repasses da saúde, né? Então, a maior parte do que está concentrado aí vem da União. E a gente percebe também que, no final do ano, em dezembro, os municípios, não foi só Limeira, receberam parte dos recursos da saúde. Por isso que a gente vê que o pior resultado foi em dezembro, né? Ele vem lá de novembro com 6 e vai para 4.214 em dezembro. Bom, aí nós temos os outros, uma boa parte do que está nesses outros pertence também à educação, o chamado QESE, né? Que está contido aí dentro desse valor. E aí nós fechamos em 490 milhões. Então, olha lá, 42% do que a gente arrecada é do ICMS, FPM 11%, IPVA 10%, Fundeb representa 18%, saúde 14% e outros representa 5% da transferência corrente. Bom, e agora? Trouxe para vocês o que representa 70% da nossa arrecadação, gente. Olha que bacana, só 6 receitas. Acho que das 150 receitas que nós temos, ok? 6 são a chave da economia que a gente tem aqui dentro, ok? Da nossa origem de recurso. E aí eu trago um pouquinho, vamos ver como é que foi a evolução? Eu trago aqui a descrição, lá eu trago a origem, da onde que vem esse recurso, e vamos olhar aqui. Olha lá o ICMS, que é a nossa maior arrecadação. 2012 cresceu 4,65%. 2013, todo mundo deu pulo de alegria, 14,38%. Também fruto de um programa especial de pagamento, tá, gente? 2013 também teve. E eu acredito que o Estado deu um benefício muito grande, porque teve uma adesão muito grande, e nós crescemos 14,38%. E também nós crescemos o nosso percentual do índice de valor adicionado, bom? Que é um componente que representa 76% do nosso ICMS. E olha em 14, gente. Ó, menos 0,06%. Ou seja, aquele percentual lá atrás de 2,82 que levou lá para baixo, ele vem praticamente daí. A nossa maior receita, ela não rendeu, ela não foi capaz de cobrir nem aquilo que a gente recebeu lá em 13, tá bom? Vamos lá. Fundeb, como é que ficou o Fundeb? 5,4%. O pior resultado do Fundeb se deu em 2012. Muitos municípios tiveram que colocar um valor
muito grande de recurso próprio no Fundeb. Nós tivemos uma perda muito grande. Já trabalho com finanças públicas já há mais de 12 anos. Foi o primeiro ano que eu vi o Fundeb despencar, né? Então, 5,4 aqui para Limeira foi a representação de crescimento, quase 11% em 2013 e 9,41% em 2014. Mesmo com a crise, mesmo com esse resultado negativo, ainda assim o Fundeb conseguiu avançar um pouquinho além da inflação. Aí nós temos aí o nosso ISS, 18% em 2012, 8,11% em 2013 e 8,48% o nosso crescimento. Essa receita municipal, que está onde? Lá na receita tributária. O nosso IPTU, 6,34%, 10,13% e 6,26%. O IPTU, gente, a gente podia até ter um resultado um pouco melhor, mas nós temos um índice de inadimplência muito alto no município. No ISS, o índice é menor, é em torno de 10% a 13%, mas no IPTU, o índice de inadimplência é muito alto. Então, o fato desses anos aqui terem dado até mais que a inflação, isso é algo positivo, tá? O IPVA, 11% em 2012, 6,59% em 2013 e 9,5% em 2014. E o FPM, em 2012, também um resultado muito ruim, né? Menos 0,31%. 2013, oba, um pouquinho melhor, 9,42%, e ele fecha com 6,8%. Né? Então, a gente percebe assim, gente, a maior receita puxou o nosso resultado para baixo e as outras cresceram um pouquinho acima da inflação. Então, esse montante que a gente está discutindo aqui, essas 6 receitas, elas representam 70% da nossa arrecadação. E 30% das demais. Lembrando que nas demais, a gente tem um montante também da saúde, que come uma boa parte desse percentual, e que a saúde ela é vinculada, né? Você não pode gastar com qualquer coisa. Ela tem uma vinculação direta aí nos 5 blocos de aplicação. Quando a gente enxerga cada uma, 39% ICMS, 16% Fundeb, 13% ISS, 12% IPTU, 10% IPVA e 10% FPM. Bom, vamos conhecer um pouquinho aqui como é que a arrecadação, se eu estou falando no todo do município, como é que cada autarquia, cada ente do município se comporta. Aqui eu tenho 2 cenários, gente. Então, quando a gente olha lá no final, ok? Então, dos 781 milhões arrecadados, 87,5% é prefeitura, ok? 10%, 10,5% fica com a Previdência, 1,12% fica com o SAI, 0,39% com o CEPROSOM, a Indel 0,35% e a Codel não faz nem cosquinha. A arrecadação da Codel aqui é a aplicação financeira do recurso que ela recebe da prefeitura. Então, a gente confirmando aqui de novo, olha lá, 35% arrecadação, 31% e 33%. Essa foi a evolução. E a gente traz esse percentual do lado do quadrimestre, quanto que ele representou sobre o total, ok? Bom, quando eu olho receita por órgão, de um ano para o outro, por quadrimestre, o que, que eu tenho? Olha lá, os 10,6 de novo, ok? Que a gente já mostrou lá atrás. Ou seja, no primeiro quadrimestre, 12,28, segundo, em relação a 13, tá, gente? 9,81 e o terceiro, 8,02. Né? Aqui nesse quadro, a gente já vê uma inversão. O que a gente viu aqui na execução de 14? Aqui em cima, venho para cá e subo um pouquinho. Em relação a 2012, 13, perdão, ele foi caindo e chega no 10,6, ok? Vamos lá? Parte do que está aqui, gente, dessa queda, ela vem dos convênios. Quer dizer, essa queda, ela vem dos convênios que a gente teve uma inversão aí de 14 para 13. Vamos lá. E aí, a última abertura de tudo isso é que eu olho para a minha arrecadação e como é que eu trabalho ela
naquilo que é objeto do que eu recebo, ok? Então, dos 781 milhões, 684, ou seja, 87%, é da prefeitura. O que a prefeitura tem liberdade de gastar? Os 460 milhões, que é fonte tesouro, que representa 59% do que nós arrecadamos, é o que a prefeitura tem liberdade de gastar, tirando as aplicações constitucionais. Então, desse montante de 460 milhões, ela tem que tirar 25% para educação, que a aplicação foi de 29%, o ano passado. No mínimo 15% para a saúde, e nós vamos ver que a aplicação foi de 22%. E um pedaço do que está concentrado aqui também vai de duodécimo para a Câmara Municipal, que é a base de cálculo do orçamento deles também, vai para o Legislativo. Então, a gente percebe que é um número não muito expressivo quando você tem que lidar com todas as demandas do município. Nós temos lá a educação, ela representa 13%, tá? Então, a educação, nossa, André, que é número grande, quem que está aqui dentro? A maior parte do que está aqui é o Fundeb, quase 86 milhões e meio representam o Fundeb. Quem vem lá depois? Salário e educação e o repasse para alimentação escolar. A saúde, ela vem com 9%, todo o repasse para o SUS, nos 5 blocos da saúde, ela vem com 9,10% da representação da receita. Aí nós temos os recursos vinculados, que representa 2,71%. Maior parte desses recursos está concentrada onde? No trânsito, no pedágio, tá? Eles entram aqui nesse recurso vinculado e alienação de bens. Vamos lá. Caixa de assistência médico-hospitalar é aquela contribuição para o fundo que tem o convênio dos servidores, ok? Ela representa 1,51%. Os convênios, 1,58%. Fundos municipais, 0,17%. A maior contribuição do fundo, gente, é aquele fundo da criança e do adolescente, que as empresas que contribuem, a pessoa física, ela tem um valor que depois ela pode ser abatida do seu imposto de renda. Então, a arrecadação maior de fundo, falou, puxa, André, 1.300.000 de fundo, bacana, né? Mas a maior parte ela é para criança e adolescente e que tem a sua vinculação, ok? Bom, aí, quando a gente tira a prefeitura, a gente tem 96 milhões que são da administração indireta, ou seja, da Previdência, 10,55, é a representação dentro dos 12, 1,47 são as autarquias e 0,39 é o CEPROSOM, ok? O gráfico demonstra um pouquinho, por quadrimestre, como foi esse comportamento. A gente tem aqui, só ressaltando aqui o Tesouro, 59,85, a queda no quadrimestre, lá daqueles números que a gente já viu lá atrás, 56,59, olha lá, ó. E aí ele recupera um pouquinho em dezembro, ok? Aqui eu trouxe, vocês vão levar depois para casa, a apostila, né? Então, assim, é um quadro que eu gosto de trazer, mas ele fala por si só, né? Como é que, por fonte de recurso, se comportou de um ano para o outro? E aí a gente vamos olhar só aqui o resultado final, ó. O Tesouro, que representava 60,10, em 2013, ele foi para 59. A educação, 14,31, foi para 13,52. A saúde, 9,17, 9,10. Né? Então, a gente percebe também nesse quadro, por isso que eu falo que os números falam por si só, né? A gente vem acompanhando que realmente, na receita que o município tem a liberdade de gastar, a gente teve aí uma queda, né? Puxada principalmente pelo ICMS. Bom, já falei um pouquinho da origem, um pouquinho não, até que bastante, né? Da origem de recurso. Agora vamos ver onde é que isso foi aplicado. Pô, André, 781 milhões, onde isso foi aplicado? Como é que a gente enxerga isso, né? Vamos lá. Bom, assim como a receita tem
por categoria econômica, nós também temos as despesas, né? São elas 6 categorias. Vamos lá? Olha lá. Pessoal, encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos e amortização da dívida. Então, vamos lá. Quanto que foi investido no município em 2014? 722 milhões. De que forma, Andréia? Olha lá. 197 milhões no primeiro quadrimestre, 237 no segundo e 287 no terceiro. Então, o que nós temos aqui, gente? Do ladinho do quadrimestre, a gente tem assim, ó. No primeiro quadrimestre, os 197 milhões foram gastos de que forma? 53% em despesa de pessoal, 43% em outras despesas correntes, 2% em investimento e 2% em amortização da dívida. Como é que foi isso no segundo quadrimestre? Ele já tem uma inversãozinha ali, ó lá. 48% foi gasto com pessoal, 47% em outras despesas correntes, 4% em investimento, 1% em amortização da dívida. E o terceiro, como é que ficou? Bom, o terceiro equalizou, né? Olha lá. 47% em despesa de pessoal, 46% em outras despesas correntes, 5% em investimento e 2% em amortização da dívida. Tá, como é que ficou o resultado final? Vamos lá? Vamos começar com outro número. 95% do que nós investimos no município está concentrado em pessoal e encargos, ok? E outras despesas correntes. Ou seja, 49% lá no pessoal, 46% em outras despesas correntes, 4% em investimento e 1% em amortização da dívida. Andréia, o que tem aqui em outras despesas correntes? Tem tudo aquilo que é a manutenção nossa. Pagamento de combustível, energia elétrica, o asfalto, mais água, aluguel, o que mais, gente? Bom, tudo que a gente tem na manutenção é como na casa da gente, né? Tudo que a gente gasta com a manutenção, a gente chama de despesa de caráter continuado. É o nosso custeio. Então, 46% do que foi gasto, ou seja, que foi aplicado no município, está concentrado aí em outras despesas correntes. Gente, por que esse percentual ele dá uma virada em tempo de crise? Porque a receita não cresce muito além da inflação, mas nós temos muitas despesas que o mercado sobe e o mercado se controla, não é isso? Então, assim, a gente tem despesas aí altas que elas não crescem pela inflação só, né? Elas vão além. Então, num ano onde eu tenho uma queda aqui da arrecadação, do lado de cá, eu não tenho. Eu não posso deixar de pagar energia. Energia eu gasto, ela está ali, né? E ela sobe além da inflação. Então, o combustível, e assim vai, gente. Então, assim, num ano de crise, num ano que eu estou segurando um pouco, há uma inversão aí desses percentuais, porque o município tem que ser mantido. E quem sofre? São os investimentos, porque eu não posso deixar de manter a máquina e eu tenho que ter criatividade para poder fazer também os nossos investimentos que são necessários, ok? Bom, do segundo, o terceiro em relação ao segundo cresceu 20,93%. E do segundo em relação ao primeiro, que não está no gráfico, também cresceu 20%, tá bom? Vamos lá. Olha só. Como que foi aí o gasto por órgão, né? Quem recebe mais, gasta mais, né? Olha lá, 87% do que foi investido está na Prefeitura Municipal. 5% na Previdência, 4% no Sebrossom, 2% na Câmara, 2% no SAI, 1% no Lendel e 0,000 alguma coisa na Codel, ok, gente? E o comportamento da despesa foi 27% no primeiro quadrimestre, 33% no segundo e 40% no terceiro quadrimestre. Bom, já mostrei por categoria econômica. Agora, vamos entender um pouquinho como que foi o gasto pela chamada função de governo. Então, não me engano, em 99, o STN resolveu
melhorar um pouquinho a forma de mostrar a despesa. E aí ela criou função e subfunção, né? Então, aqui a gente tem as funções que estão definidas no nosso PPA. Então, vamos ver como é que está representado aqui. Quando a gente olha para cá, a gente vai ver, olha, a educação, por exemplo, 28% ela gastou no primeiro quadrimestre, 31% no segundo e 41% no terceiro. E ela levou quanto do município no valor total? 27%. E a saúde? Gastou 29%, 35% e 36%. 24% do investimento do município está com a saúde. Vamos somar os dois aí? Olha lá. Metade do orçamento municipal em 2014 foi aplicado em saúde e educação. Andréia, isso aqui é o percentual constitucional? Não. Aqui dentro tem não só dinheiro do Tesouro, como tem também os recursos vinculados. Então, quando a gente fala da despesa total, aqui ele está por função de governo, incluído o recurso do Tesouro e todos os mais que a gente tem, ok? Então, a gente tem lá em terceiro lugar a administração, 13%, urbanismo, 12%, e aí a gente vai chegando aí nos percentuais de aplicação, ok? Então, assim, quando a gente olha em valor, ele é um pouco mais expressivo, em percentual em relação ao valor total, né, ele fica com um percentual mais tímido, ok? Então, isso também está na apostila de vocês, depois vocês podem olhar, entender um pouco melhor, né? Falar, legal, saneamento, 18, 47, 34, ficou com 2%. Então, esse número vocês vão ter com vocês, porque a tabela fala por si só, né? Vamos lá? Aí eu trouxe para vocês a aplicação constitucional, gente, olha lá. Andréia, o que é isso aqui? A gente tem algumas implicações que, ou se eu aplicar menos, ou se eu aplicar a mais, eu vou ter problema. Então, a despesa de pessoal. 60% da receita corrente líquida é o limite máximo para se aplicar em pessoal dentro do município. Desses 60%, 6% é limite da Câmara e 54% é o limite do município. Quando o município atinge 51,3%, ele tem que começar a tomar, ele atinge o limite prudencial. E aí ele tem que começar a tomar algumas providências. Como é que ficou Limeira aí em 14? Então, 45,44% da receita corrente líquida foi aplicada em pessoal. Quanto dá isso em valor, Andréia? 315 milhões. Bom, olha lá a educação. 29,49% do que o arrecado de impostos, ok, que é a minha base de cálculo, resulta na aplicação da educação. Ó, vejam bem, lá atrás, quando a gente falou, 27% foi o geral. Quando eu pego e olho como é que eu gastei em relação aos meus impostos, que é isso que diz a Constituição, é 29,49%. E o Fundeb? O Fundeb, que é aquele fundo que eu disse, que é formado por 6 receitas, que já chegam retidas no município, no mínimo 60% tem que ser aplicado na valorização do magistério. E o município tem que aplicar, no exercício, 95%. Ok? Menos que isso, contas reprovadas. Então, como é que foi o Fundeb? Nós gastamos 100% do que veio do Fundeb, e aqui está contido não só a receita principal, mas a aplicação financeira, e 100% foi gasto na valorização do magistério. Okay? O Fundeb que é recebido hoje no município, ele não consegue pagar toda a despesa contida dentro dele. Nós pagamos 100% e 5 milhões que ainda ficou faltando devido da valorização do magistério foi pago com o recurso próprio. Okay? E em saúde, como é que ficou? 22,43%, que representa 106 milhões, foram aplicados em saúde. Bom, agora eu tenho que falar para vocês da nossa dívida consolidada. Andréia, o que é isso? É a nossa dívida a longo prazo, gente. É tudo aquilo que eu devo com mais de 12 meses,
ela entra aqui na minha dívida consolidada. Bom, nós temos 3 tipos de dívida no município. O que a gente tem, Andréia? Ó, operação de crédito. Nossa, o que é esse nome aí? É financiamento, gente. É todo empréstimo que a gente vai buscar, ok? Ela recebe o nome contabilmente de operação de crédito. Como é que ela se comportou aí por quadrimestre? 11.193 no primeiro quadrimestre, 12 no segundo, 12.551 e 12.614. Andréia, por que elevou de um quadrimestre para o outro? Lá na receita, vocês vão achar que a gente teve operação de crédito, segundo quadrimestre foi maior. Quando eu recebo operação de crédito, ela entra contabilmente nessa conta aqui, ok? E o que cresceu do segundo para o terceiro se não entrou receita? A minha correção financeira de mercado, ok? A gente tem registrado no balanço, pergunta ao banco, quanto você tem aí para o município de Limeira lançado? Ah, Andréia, tem uma correçãozinha, que ela é lançada no balanço patrimonial em 31/12. Aí nós temos precatórios. Lembrando que o município está no regime especial de pagamento, ok? Então, ele tem um prazo maior para pagar os seus precatórios. Primeiro quadrimestre, 60 milhões. Segundo, 52. Opa, já baixou um pouquinho. O que aconteceu aqui? Teve pagamento. 60 milhões, subiu de novo. O que aconteceu aqui? Todo o mapa de precatório do exercício seguinte, ele é registrado em balanço. O que é mapa de precatório? É aquilo que o município tem programado por exercício, ok? Então, o Tribunal de Justiça manda, está aqui a conta para você pagar. E a gente tem que apropriar. Então, a gente tem uma redução pelo pagamento e depois um aumento, porque registra do ano anterior. E a gente tem a tal da dívida confessada. Ai, 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 o que é isso? São dívidas que nós temos com a Receita Federal. INSS, porque a gente não tem só regime próprio de previdência, a gente também tem o regime geral. E nós temos também o PASEP, que é um imposto que o município tem que pagar. Então, vamos ver como é que ela ficou. 20 no primeiro, 18 no segundo, opa, está baixando. 27 no terceiro. O que aconteceu com esse aumento, Andréia? O município fez uma compensação, um processo administrativo em 2008, onde, em vez dele pagar o seu PASEP, ele fez uma compensação porque houve um entendimento no passado que essa compensação era devida. A Receita já captou, foi atrás, entrou-se com um processo, e agora, finalzinho de novembro de 2014, fomos tirar a certidão negativa, estavam sempre em ordem. Cadê a certidão? Não tem certidão, ela está positiva. Quando nós fomos descobrir, esse processo lá de trás foi julgado, foi indeferido, ou seja, pague-se, município. 11 milhões a mais, ok? Então, essa alteração que nós tivemos aí é porque nós tivemos que incorporar essa dívida que vai ser paga aí ao longo dos exercícios, tá? Porque o município não tem atrasado mais nada, então a gente não tem a tendência desse número ela sempre cair. Se vocês pegarem as apostilas que nós apresentamos aqui, vocês vão ver sempre queda. Então, isso foi o que elevou o nosso resultado e vocês vão ver que ela reflete lá no resultado nominal que a gente vai explicar. Vamos ver consolidado, como é que ficou? Olha lá. Prefeitura, 81, 72, 91. Quem elevou? Precatório e esse parcelamento aí do PASEP. O SAI, o que ele tem praticamente é precatórios, ok? Que já está ao longo do tempo se deduzindo. A Indel, a Codel, a gente percebe que a Codel, ela, pouquinho por pouquinho, ela vem diminuindo. E a gente chega no total aí de dívida consolidada, ou seja, dívida a longo prazo de 100 milhões. Bom, quando eu separo, como é que está esse cenário? 60% precatório, 27% dívida confessada e 13% operação de crédito. Quem leva a maior parte? Prefeitura. 90% da prefeitura, 3% do SAI, 7% da Codel e 0,0 alguma coisa da Endel. Ok? E agora, chegando no fim já, tudo
isso que eu mostrei para vocês, da receita, da despesa, vamos ver onde que ela caiu nesse resultado aqui, ok? O resultado primário, ele compõe aqui a primária e nominal, a meta em si, que é definida quando nós elaboramos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vai enviar para a Câmara até dia 30 do mês de abril, ok? Bom, o que é o conceito aqui? A gente tem que entender o seguinte, no resultado primário. A gente tem receita e despesa. O resultado primário, ele quer avaliar o seguinte: se eu não for buscar recurso no mercado, o município tem condições de se manter? Essa é a pergunta que essa metodologia de cálculo nos faz, tá? Então, vamos dar uma olhada como é que é feito esse quadro? Gente, essa cor aqui está meio... Se vocês não enxergarem, eu vou pedir para vocês olharem na apostila. Na próxima, a gente muda a cor, que eu acho que ela não está muito legal. E eu quis trazer os 3 quadrimestres justamente para a gente entender como é que foi esse comportamento. Vamos entender aqui o seguinte, olha lá. O que foi pensado, projetado e fixado como resultado nominal para 2014? Receita orçamentária, 1 bilhão e 85 milhões era o que nós tínhamos projetado. Receita, e como eu tenho que ter equilíbrio, despesa, ok? Vou tirar o efeito do mercado. Vamos lá? Ó, dedução da receita financeira. Então, a gente tira a aplicação financeira, alienação de bens e a operação de crédito. Então, nós tínhamos um valor projetado de 1 bilhão e 85 milhões de receita, tiro o mercado, 911 milhões. A despesa, a mesma coisa. 1 bilhão e 80... É muito grande esse número, né, gente? Olha lá. 1 bilhão, a gente não está acostumada, né? Olha lá. Aí eu tiro daqui o que eu devolvo para o mercado. Eu não emprestei? Eu tenho que pagar, não é isso? Quando a gente empresta lá no banco, a gente vai aos pouquinhos pagando, né, gente? Assim é o município também. Então, o que o município paga de amortização de dívida e juros, ok? E forma a despesa primária. Receita primária contra a despesa primária dão o resultado que a gente está buscando. Quando eu estou buscando no mercado, a tendência do meu resultado primário é ser negativo. Olha lá, 911 milhões contra 1 bilhão e 71. Ou seja, nós estávamos esperando uma expectativa de resultado negativo de 160 milhões. Nossa, Andréia, por que isso? Olha quanto eu tenho na operação de crédito. Esperávamos receber 162 milhões. O que foi avançado nesse número? Nós conseguimos assinar a contratação, mas o recurso, até pela situação difícil, né, de 2014, ele não ingressou nos cofres públicos. Então, ele dá um resultado um pouquinho diferente. Bom, vamos lá. Então, assim, ó, o primeiro quadrimestre, como é que foi, André, o resultado primário? Opa, 72 milhões positivos. Lembram que a gente realizou 35 de receita e investiu 27? Então, ó aqui o resultado. Bom, e o segundo quadrimestre? Ele ficou negativo em 927 mil. Tá, ainda tem uma sobrinha no primeiro quadrimestre. Vamos segurando, vamos ver como é que vai ser. E o terceiro quadrimestre fechou com 35 negativo, tá? Mas ainda assim, como o primeiro quadrimestre teve um bom resultado, quanto nós fechamos de resultado primário, gente? 36 milhões positivos. Qual era a meta? 160 negativo. Então, o município cumpriu e foi além das expectativas, ok? Um resultado, assim, tão positivo se deu porque o ingresso também da operação de crédito ele foi menor, ok? Nós percebemos aqui também nesse quadro que nós realizamos 72% do que foi previsto e investimos 67%. Receita cai, você tem que dar uma segurada, porque a Lei 101 diz que você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. E hoje, qualquer prefeito sobe punições sobre isso. E se der déficit, tem que justificar, ok? Vamos falar um pouquinho do resultado nominal. Puxa, que negócio, o que é isso, o resultado nominal? É quanto que eu reduzo a minha dívida de um ano para o outro. Então, o município tem lá, em 31/12, um valor, e no ano seguinte, ele tem que reduzir ou não. Veja,
Nós não dissemos que o nosso resultado primário ele estava negativo porque eu estou buscando um empréstimo no mercado? Eu estou indo buscar, não estou? O que vai acontecer com a minha dívida? Ela vai aumentar, né? Então, vamos ver como é que fica esse resultado. Gente, esse cálculo é muito maluco, porque assim, o negativo é positivo e o positivo é negativo. Olha que coisa louca. Então, é um quadro, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, mas ele é um quadro meio tecnicamente chatinho de falar, porque ele tem umas inversões bem loucas. Você vê negativo, mas negativo é positivo. Bom, enfim, vamos lá. Bom, olha lá. A gente tinha projetado que o município ia encerrar o exercício com quase 92 milhões de dívida a longo prazo. O que aconteceu? 100 milhões. Puxa, o que aconteceu aqui, Andréia? Aquele montante que eu falei, né? Essa surpresa aí desse processo que saiu. A gente disse que é o esqueleto que fica no armário, que de repente ele sai, né? E sai correndo atrás da gente. Então, é esse resultado aí que ele atingiu. Então, já tivemos uma diferença aí. Isso mexeu no resultado? Vamos ver? Olha lá. A gente costuma tirar da dívida de longo prazo o que eu tenho em caixa. Mas o que eu tenho em caixa, assim, simplesmente, não. O que eu tenho em caixa, menos o que eu tenho a pagar. E dentro do que eu tenho a pagar, aquilo que eu reconheci. Vamos lá ver como é que ficou? Olha só. Ativo disponível, o que é ativo disponível, Andréia? Dinheiro em caixa. Nós tínhamos previsto que nós íamos encerrar com 120 milhões. O que a gente viu na receita? Foi ruim, né? Olha lá, encerramos com 95 milhões, menos do esperado, tá legal. E os haveres financeiros, que é direito que o município tem a receber, tínhamos estimados 1.840.000. Fechou em quanto? 29. Nossa, Andréia, que diferença. É que o tribunal mudou algumas contas contábeis, que traz para esse número agora, tá? Quem está aqui dentro o maior número? Eu não falei que nós estamos no regime especial de pagamento? O regime especial de pagamento obriga o município a depositar num ano, e no ano seguinte ele diz, olha, eu paguei fulano, paguei ciclano. Então, esse dinheiro que nós depositamos gera um direito a receber, ok? Então, quando eu somo o que eu tenho em caixa, mais o meu direito a receber, menos o que eu tenho que pagar, que a nota já chegou e eu atestei, eu teria uma insuficiência financeira de 10 milhões. Ou seja, se eu tirar dos 90 para o 100, me faltaria 10 milhões. Se eu quisesse quitar, nossa, já pensou? Olha que chique, quitar tudo. Olha lá, em 31/12, me faltaria 10 milhões ainda. Mas o governo falou, não, peraí, eu quero tirar dessa dívida consolidada algumas dívidas confessadas e alguns precatórios. E ele chamou isso de passivo reconhecido. Olha lá. Então, a gente tem uma insuficiência de 10 e eu vou tirar 63 milhões lá daquele 100 que está lá em cima. Quando eu tiro, quanto eu vou ter de caixa para fazer frente? Eu vou ter 53 milhões, que está negativo, mas que eu vou ler como positivo. Então, eu teria uma suficiência financeira, se eu quisesse quitar tudo, dentro da metodologia proposta, de 53. Bom, tá bom. E agora? Bom, agora eu tenho que ver quanto que foi a minha suficiência do ano passado. Eu não estou dizendo que de um ano para o outro a gente tem que reduzir isso ou aumentar, né? Dependendo da situação do município. Então, quanto que eu fiquei de suficiência o ano passado? Ou seja, se eu tivesse que quitar, eu teria saldo financeiro? 62 milhões. 62. Quanto que eu falei que eu tenho agora? 53. Diminuiu, não diminuiu? Em quanto? 9.877. Esse foi o meu resultado nominal. Ou seja, eu tive uma... Embora, gente, suficiência financeira é positivo, ok? Legal? Mas eu perdi um pouco da minha suficiência. E esse resultado vai trazer isso. Andréia, quanto estava projetado? Vamos ver se atingiu a meta ou não? Vamos lá? Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Bom, estava projetado que nós íamos perder 19 milhões. Olha o número aqui.
Deixa eu ver se eu me acerto com o vermelhinho aqui. Aqui embaixo, ó. 19 milhões. Quanto nós perdemos? 9. Então, apesar do ano difícil, daquilo que a gente, né, foi lutando aí para sobreviver, a gente sempre escuta no jornal, o jornal sempre traz a gente. Aqui está ruim, lá está ruim, atrasou o fornecedor, atrasou o pagamento de funcionário, e não sei, a gente viu muita coisa, até pertinho da gente aqui, né? Então, apesar de tudo, o município conseguiu superar a meta prevista, né? Em vez de perder 19, perdeu só 9. Então, daí a gente vê, ó, a gente vai caminhando receita, despesa, e aí a gente vê no cômputo geral, né, o nosso resultado. Percebam que, apesar de nós termos subido a dívida de longo prazo, a execução, que é a parte das deduções, gente, ela se comportou dentro dos patamares, tá, de arrecadação. Ou seja, a gente conseguiu fazer de um jeito que eu não arrecadasse, que eu não gastasse mais do que o arrecado, que é o que diz a Lei 101. Né? Então, hoje, ser gestor do município tem muitas implicações legais. E uma das mais fortes é justamente essa, eu não gastar mais do que aquilo que eu arrecado. Bom, isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Esse foi o nosso resultado. De uma maneira geral, nós conseguimos atingir aí os resultados, ok? E eu deixo agora aberto. Nós agradecemos a presença do Executivo, da Andréia, da explicação da Andréia. Eu abro agora para os vereadores aqui presentes, se eles querem fazer alguma pergunta. Professor Farid. Andréia, queria que você voltasse umas 5, 6 tabelas. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. A Andréia disse, você falou, os números falam para comigo, né? Eu queria que eles falassem comigo, também não fala. Fica mudinho. É só brincadeira, Andréia, você para variar, né? Faz essa explicação tão completa. Só uma dúvida que fiquei na hora que você falou do Fundeb, né? Aquele 5 milhões, esse valor era referente a todo o ano, e foi a mais que precisou entrar com dinheiro próprio. O que acontece? Deixa eu explicar o que o Farid está perguntando aqui. Andréia, que história é essa? Que o município aplicou 100, ainda faltou 5 milhões? Existe uma legislação onde lá me diz assim, olha, o município pode gastar com o dinheiro do Fundeb isso. O que nós fazemos? Todo mês de janeiro, a educação tem o trabalho de olhar em toda a sua folha de pagamento e identificar ali dentro quem são os professores que a lei permite pagar. E aí nós grafamos essas pessoas com o recurso do Fundeb. Então, o que aconteceu? A gente foi pagando ao longo do ano. Quando chegou em dezembro, veio um valor da qual eu município, poderia gastar, que não foi suficiente à cobertura financeira que eu tinha. Então, o meu Fundeb, se a gente fosse olhar, nós precisaríamos de 91 milhões para pagar a despesa que a lei permite que o município pague. Então, agora sim, eu vou deixar de pagar esse professor porque eu não tenho dinheiro? Eu não posso. E aí, o que acontece? Acaba o município colocando recurso. Com isso, também aumenta a aplicação no ensino. Foi isso que eu quis dizer com os 100%, mais esses 5 milhões que ficou de fora. Vereador Jorge. Obrigado pela explicação bastante clara, bem técnica, muito objetiva, precisa. Eu só queria fazer um questionamento. O orçamento foi previsto para 2014, 1 bilhão e 85 milhões. E a arrecadação foi 781. Isso significa 294 milhões menor. O município fez alguma contingenciamento para 2015? Quais foram as medidas que foram feitas no sentido de reduzir o ICMS, reduzir bastante coisa
e arrecadou-se menos do que o previsto. Teve algumas medidas de condição. Vamos lá, gente. Olha, do 1 bilhão e 85 que a gente estava prevendo, nós temos um montante que é convênio. Então, se não me engano, quase 300 milhões, né? Então, assim, desses 300, nós realizamos quanto, vocês lembram? 19. Então, quando uma boa parte desse montante que nós deixamos de arrecadar, porque nós temos que a gente arrecadou 72% do previsto, não é isso? Então, desse montante, nós temos os convênios, de 300 para 19, o montante está alto. Não entrou dinheiro, o município pode gastar? Convênio, não se pode gastar dinheiro antes do recurso chegar, ok? Bom, e da receita corrente, André, quem mantém, como é que ficou? Do que foi previsto, nós arrecadamos 94% do que estava previsto. Então, a maior perda foi exatamente lá no ICMS. Nós conseguimos arrecadar um pouco mais por algumas medidas que nós tomamos. Uma delas, vocês até aprovaram aqui na Câmara, que foi o Programa Especial de Pagamento. Bom, e aí, Andréia, como é que está 2015? Bom, quando nós vamos projetar o orçamento, nós começamos a trabalhar com ele agora, né? Então, que foi o que aconteceu lá em 2014. Primeiro quadrimestre foi um ano bom, não foi? Sim, um período bom, vamos chamar assim. Nós estávamos fazendo LDO. A gente pega os 3 anos anteriores e mais aquilo que a gente arrecadou nos 3 primeiros meses e a gente projeta futuro, projeta cenário. E em setembro a gente faz a revisão. Então, quando nós vamos fazer a revisão, o que aconteceu no segundo quadrimestre? Ó, né? Então, a gente teve que reavaliar. Vocês podem perceber, se o senhor for buscar na proposta orçamentária aqui da LOA, que o resultado primário nominal deu uma invertida. E a gente justificou que foi a perda de arrecadação. Então, a gente veio num primeiro momento bom, começamos a perceber a deficiência, e aí a gente já projeta para o ano seguinte, porque como que a gente trabalha a projeção, gente? A gente tem que, hoje eu estou em 2015, já vou ter que entregar a LDO para 2016. Hoje, a Fazenda senta e olha o que tem, e projeta de hoje até o final do ano. E aí ela chega até o final do ano e projeta de novo. O que nós identificamos ano passado, em agosto? Está parando, a coisa está parando. Então, a gente reprojeta 14, já identifica esse problema, tem que fazer contingenciamento, e aí a gente percebe que foi feito porque deu aquela segurada, e para esse ano a gente aperta o cinto. Então, muita despesa que 2014 já foi contingenciada, em 2015 a gente aperta mais ainda o cinto e aguarda para ver. Por isso que a gente fala, e a gente vem aqui a cada 4 meses, justamente para avaliar isso, gente. Bom, projetei, legal. Vai acontecer, não vai? Vamos ter que segurar, não vamos? E a gente até percebe aqui nos números, 35% dos números da receita arrecadada no primeiro quadrimestre, e a despesa ela vem mais tímida, 27%. Então, a gente tem que ir acompanhando. A gente tem a programação financeira, que a gente faz um pouco disso, que é publicado em janeiro, e a gente vai acompanhando. E aí a gente sente e chora quando vê que a coisa está muito difícil. Obrigada, André. Obrigada, Jorge. Gostaria de anunciar a presença do Osmar, do SAI, representando o SAI aqui, pessoal da Unicamp. Está aberto para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Andréia, professor João. Mas nós temos uma pergunta aqui, logo depois da pergunta. Pode vir aqui, meu amor. A gente suspende os trabalhos para que a gente possa fazer a ata. Estou meio representando a população também de Limeira, eu sou limeirense, então eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, a audiência ela é a avaliação do cumprimento das metas fiscais. Eu compreendo, né, como leiga então, no assunto, como metas fiscais a LDO mesmo. E percebendo que você só falou da LDO agora no final, no último slide.
Daí eu estava pensando, voltando no slide 15 e no slide 20, onde fala o que cada setor poderia gastar e o que cada setor gastou em 2014. Esse é o slide 15, isso. Que ele poderia gastar, e daí tem no slide 20 o que ele gastou em 2014. Bom, eu um pouco leiga no assunto, eu imagino que isso faça parte da LDO. A LDO são executados pelos vereadores. O ano fiscal, qual que é o início dele? Não é janeiro mesmo? É de janeiro a dezembro? Então, assim, eu imaginava também, por ser população, que fosse mais destrinchado as categorias gastas e como foi planejado também, porque aí ele fala cada setor que poderia gastar, depois o que gastou, mas não tem a parte de que fala que os vereadores votou em cada setor o que estaria planejado em gastar e que seja também melhoramento para a população de Limeira devido às necessidades, ou que realmente, porque quando assim se fala, tem bastante para educação. Bem, mas em que modo da educação? Municipal, a gente sabe que as escolas em nível fundamental são municipal, nível ensino médio é estadual. Então, é esse detalhe, do município, a saúde. A saúde mesmo, eu sei que é executada pelo executivo municipal. Pouco se tem do estadual e só o federal é a verba, mas quem é o prefeito mesmo, o gestor. Então, assim, eu tenho super dúvidas nisso. Eu imaginei que eu ia saber destrinchar aqui com relação a isso. Como população, avaliar o cumprimento das metas fiscais, como foi gasto o meu dinheiro para a cidade mesmo, de modo que eu viria ele sendo gasto. Essa é a minha... Bom, primeiro eu queria parabenizar, gente, porque geralmente quem vem nas audiências aqui são o nosso pessoal técnico, né? Então vocês estão aqui presentes hoje, parabéns pela iniciativa. É isso mesmo, jovem, tem que se inteirar, né? Daqui a um tempo vocês vão estar aqui. Então, assim, né? Então, Paola, não é isso? Então, o que acontece? O que é a meta fiscal contida lá no parágrafo 4º do artigo 9º? Ela fala só de número financeiro. Na realidade, eu teria que apresentar para vocês esses dois últimos slides. Os dois últimos slides eu teria que apresentar para vocês. Só que se eu chegar só com os dois últimos, nossa, eu continuo dando microfonia. Se eu chegar só com os dois últimos aqui, vocês não vão entender por que chegou no resultado, né? Mas a lei assegura, ok? E você pode conhecer isso que você está querendo. A audiência que você está querendo, o que foi, as metas, o que está lá que os vereadores aprovam, ocorreu na terça-feira, às 9 horas, lá na educação. Como é que funciona isso que a Paloma está perguntando, gente? O governo, quando assume, ele tem que fazer a tal das peças de planejamento. São elas, a PPA, que dura por 4 anos, a LDO e a LOA. Então, quando o governo chega e assume, qualquer governo, ele tem que falar o que o município precisa. E aí ele vai falando, ele levanta o diagnóstico, eu preciso ter mais vaga na creche, eu preciso melhorar a alimentação, eu preciso fazer mais asfalto, eu preciso construir... Enfim, então, cada secretaria precisa de levantar a sua necessidade. E aí, ela transforma isso na LDO. Bom, então, o que a educação vai fazer? A educação vai construir escola, a educação vai cuidar da alimentação, vai cuidar disso, daquilo, e ela transforma isso em programa e ação. E ela diz o seguinte, bom, vou dar um exemplo mais simples. Eu quero aumentar o número de vagas na escola. Então, em 2013, eu estou executando o PPA do governo anterior. Em 2014, eu tenho 14 escolas, eu quero ir para 16. Eu vou aumentar 3. Então, essas 3 eu tenho que fazer em 14. Em 15, eu vou construir mais uma. Em 16, mais uma. Então, tudo isso está na LDO, que é um documento muito técnico, mas muito bacana. Se você entrar no site da prefeitura, você vai encontrar isso lá. E aí, no município, nós temos a obrigatoriedade de demonstrar, estamos cumprindo isso? Estamos cumprindo o que a gente pôs no papel? E nessa audiência aconteceu terça-feira. Então lá, você vai conseguir. Aqui eu trago para você o contábil. Por isso que as pessoas falam, vixe, mas não vou lá.
Montante. O professor João Alberto, em nome da Secretaria de Gestão Estratégica, me sinto no dever de parabenizar a Comissão de Orçamento da Câmara, parabenizar a presença de cada um de vocês que estão aqui, e para quem conhece o dia a dia, a luta, a dificuldade, a responsabilidade, a seriedade, o trabalho que foi brilhantemente apresentado, a qualidade da apresentação, a seriedade da apresentação, mais uma vez, quero parabenizar na pessoa do secretário João Carrasco, Andréia, toda a equipe que está aqui. Essa qualidade, esse nível de apresentação, demonstra o objetivo de toda a gestão
do governo municipal. Seriedade, transparência, responsabilidade. E eu queria pedir que vale a pena ter um momento para comemoração. Uma salva de palma especial a todos os presentes, porque esse trabalho de fato merece. Obrigada, João, pelas palavras aí para o Executivo. Agora eu encerro, então, esse momento para que a gente possa... Eu suspendo a audiência para que a gente possa assinar a ata. Obrigada a todos. Está encerrada a audiência pública do quadrimestre.